Pronto, estamos ao vivo. Dando as boas-vindas aqui. Fazia um tempão que eu não fazia mais essas lives ao vivo. Lives ao vivo é boa, né? Fazia um tempo já que a gente não fazia mais as lives. Muito porque, nossa, eu inventei tanta coisa para fazer nessa quarentena pela baleia que chegou uma hora que saturou um pouco o meu tempo. Eu comecei a... Não sei se vocês viram que a gente começou a distribuir, já mandamos o primeiro mês do Clube de Assinatura de Livros da Baleia. Então foi mais pelo clube que eu dei um tempo, mas também para dar uma pensada e dar uma revisada em tudo que tinha sido feito. Foi uma experiência muito legal, eu fiz lives diárias, né? Me dei conta também do tamanho disso. Lives diárias durante mais de 40 dias. Quem porventura não conseguiu assistir, vai ter acesso a todas elas, todas estão gravadas no IGTV da Baleia, para não falar todas, né? Teve uma que me doeu muito que eu não consegui recuperar, que foi com a Priscila Pasco. Infelizmente eu não teve jeito de baixar para subir no IGTV, mas fora a da Priscila, que infelizmente eu não consegui salvar, todas as outras ficaram salvas ali no IGTV para a posteridade, né? Então, nossa, foi um período muito legal e eu comecei, obviamente, a sentir falta depois das lives. E aí veio, já apresentando, né, esse novo momento das lives da Baleia, veio uma conversa com a Cissa, que é editora da Bazar do Tempo. E aí, conversando com a Cissa, a gente pensando em jeitos, o que fazer nessa quarentena, trocando bastante ideias sobre livros, projetos, enfim, a Cissa também está sempre inventando coisas para fazer. E aí surgiu essa ideia da gente dar uma reativada em alguns livros do excelente catálogo da Bazar, também queria mencionar isso por meio dessas lives, com bate-papos com autores, né, que publicam pela Bazar do Tempo. Então, foi um incentivo a mais para voltar, porque daí com todo o apoio, né, fazer as coisas em parceria acaba sempre não ficando tão pesado, né? A gente acaba conseguindo fazer mais e muito mais tranquilamente. Então, para dizer que essa série de lives que foram divulgadas, essa série de lives que foi divulgada hoje, ela tem o apoio imprescindível, nesse caso, da Bazar do Tempo, na pessoa da Cissa. A live de hoje, então, a gente vai conversar sobre o livro Almanaque Brasilidades, que é esse livrinho aqui. E chamo de livrinho, mas na verdade, assim, é um livro bem polpudo, tem muito conteúdo aqui. E desse incrível intelectual brasileiro que é o Luiz Antônio Simas, que deve estar entrando aí daqui a pouco. Deixa eu até ver se ele já não está por aqui, que eu não quero também demorar muito para chamá-lo, mas enquanto a gente aguarda ele aparecer... Ah, o Luiz já está aqui. Bom, em seguidinho eu chamo ele. Esse livro da Bazar do Tempo, então, Almanaque Brasilidades, que está com desconto no site da Baleia. Então, quem tiver a fim de conhecer esse ou os outros livros da Bazar, passem lá no site da Baleia. A gente está com uma página especial para Bazar do Tempo, que é livrariabaleia.com.br/Bazar do Tempo. Então, para conversar sobre esse livro, o Almanaque Brasilidades, eu vou chamar já o Luiz Antônio Simas, pra gente também não perder muito tempo, que daqui a pouco o Instagram já tá cortando a gente, né? O Simas, para quem não conhece, historiador, professor, escritor, autor de vários livros. Olá, Alô, tudo bom? Tá dando para ouvir bem? alô, tudo bem? Alô, Aqui tá dando alô. para ouvir bem, você tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem aqui também. Pessoal, Muito bom. desculpa, eu estou na cozinha porque meu filho está tendo aula na biblioteca, essas aulas remotas no computador, e eu vim para a cozinha. É a pandemia, Nenhum problema. quarentena. Aqui em casa a gente também se divide, né? Tá uma no quarto fazendo reunião e a live. Bom que eu fiquei com a sala, né? Tô no privilégio aqui. Eu estou na cozinha. Mas é Sem um prazer, problemas. obrigado pelo convite. Imagina, assim, mas um prazer falar contigo. Eu que já te leio já há um bom tempo. Acho que qualquer pessoa curiosa pelo Brasil. Eu, além de livreira, sou produtora de festas de música brasileira, né? Então, assim, trabalhar com música brasileira e não ter lido Simas não tem nem como, né? Então, para Opa, mim é um prazerzão estar falando contigo. Bom, valeu. queria, para apresentar o livro, né? Eu acabei não mostrando. Essa capa aqui do livro, inclusive, ela vira uma outra coisa, ela vira um calendário. Ó, tirando a capa aqui,
ela vira um grande calendário de brasilidades, né? Não dá nem para mostrar aqui, não cabe no vídeo. Olhando para esse teu livro, Simas, me deu uma dúvida, assim, que acho que deve bater na cabeça de muita gente. Como é que foi reunir tudo isso que é o Brasil, né, num livro que o subtítulo do livro é O Inventário do Brasil Popular, né? A gente tem um país com dimensões Isso. continentais, super diverso, do Oiapoque ao Chuí, tu tá a impressão que tu andou por um continente inteiro, né? Quem já teve o privilégio de viajar pelo Brasil sentiu isso, isso dá um arrepio, assim, uma felicidade de poder ter um país com tamanha diversidade, que acho que isso enriquece qualquer povo, né? Como é que foi, assim, escrever esse livro, né? Que se pretende a ser realmente amplo, né? Diferente de outros livros em que tu consegue mergulhar, se aprofundar e desenvolver um tema, né? Nesse aqui tu te propôs a abrir. Então eu queria que tu contasse como é que foi o processo de fazer esse livro. Esse livro, na verdade, ele surge de uma história familiar, né? Porque Uhum. eu sou um carioca, mas eu sou um carioca filho e neto de nordestinos. Então, a minha família inteira, praticamente, vem ou de Alagoas ou de Pernambuco. E a minha avó, a minha mãe, meu avô, essa família nordestina, ela prezava muito a tradição dos almanaques, né? Sim, Essa tradição do almanaque era muito importante no Nordeste. O lunário perpétuo. E o almanaque, na verdade, é uma delícia fazer, porque o almanaque abre uma possibilidade para você falar de tudo. Então, no sim, almanaque você fala de astrologia, astronomia, receita, você fala de simpatia para boa sorte, você fala de enterro, você fala de remédio para ventre virado, esse sim. negócio todo. E eu, desde que tinha uns 16, 17 anos, eu comecei a fazer uns cadernos de anotação sobre festa. Né? Eu comecei com um caderninho sobre São João, Santo Antônio e São Pedro. Eu lembro até que a primeira anotação que eu fiz, anotação boba, era que a fogueira de São João ela tem que ter a base ovalar, a fogueira de Santo Antônio tem que ter a base quadrada e a fogueira de São Pedro tem que ter a base triangular. Eu lembro que foi a primeira anotação. E aí eu comecei a fazer vários cadernos sobre cultura popular, que eu ia anotando, conversando com minha avó, ouvindo as coisas. Então, na verdade, eu já tinha muita anotação, muito caderno de festejo popular, que eu sempre gostei muito de festa. Né? E surgiu a oportunidade de tentar colocar tudo isso num livro. E na época era a Michele, por exemplo, que a gente fez esse trabalho juntos, e eu falei, olha, Michele, eu gosto da ideia do almanaque, porque Uhum. o almanaque possibilita esse tipo de coisa, essa Sim, viagem, né, por uma série de coisas que parecem inusitadas, porque no almanaque eu faço um verbete ali sobre, por exemplo, né, a festa de Nossa Senhora do Nazaré, o Círio de Nazaré, e aí eu aproveito para dar uma receita de maniçoba. Né? Eu sim. escrevo Combina. sobre. Combina. Eu escrevo sobre a festa da Penha e aproveito, por exemplo, para dar uma receita de feijoada. Né? Eu falo sobre um festejo católico, aí boto um item sobre batidas de tambor dos candomblés. Sim. Né? Dá para fazer tudo com o almanac. Então, a ideia, na verdade, foi tentar homenagear o Lunário Perpétuo, que foi esse almanaque que fez sucesso estrondoso durante muito tempo no Nordeste brasileiro, sobretudo nos sertões, né? E trabalhando com uma certa ideia do que eu chamo de brasilidade, né? Porque esse almanaque foi muito pautado na ideia de que existe um Brasil oficial e existe a brasilidade. Muitas vezes esse Brasil oficial detesta a brasilidade, né? Muitas vezes o Brasil É. oficial tem medo da brasilidade. Então, isso é um passeio, na verdade, por elementos da cultura popular. Só para concluir essa resposta, entendendo cultura como qualquer modo de vida, né? De fazer a vida. Então, nesse sentido, presente no que você enxerga, no que você cheira, no que você sente, no que você escuta, na maneira como você celebra o nascimento, na maneira como você lamenta a morte, nas formas de viver, nas formas de morrer, nas formas de se vestir. Então, eu queria isso. E aí dividimos esse almanaque em algumas partes, mas, fundamentalmente, ele é um grande apanhado de um acervo que eu venho montando desde garoto sobre cultura brasileira. Foi isso.
Muito legal. Inclusive tem você falou que gosta muito de festa, né? Tem um capítulo inteiro que é fé e festa, né? Essa Isso. ligação de que fé é festa, né? Eu acho que na hora que você termina a introdução falando, né? Transforma esse E em É, fica tão emocionante, né? Da gente pensar dessa ligação íntima e às vezes, não sei, eu fico pensando nas festas de igreja, eu venho de uma cidade do interior também, então a minha vivência primeira de festa não foi da boate, foi na festa de igreja. Aí depois você vê, hoje ainda estava conversando, isso que a Igreja Católica faz, né? De serem igrejas extremamente suntuosas do ponto de vista artístico, de quadros, obras, esculturas, e você misturar isso, essa contemplação da arte com a emoção que você associa a qualquer fé, a qualquer culto, né? E aí, quando você diz que fé é festa, né? É um troço emocionante, assim, que o Brasil é realmente rico disso, né? Sim. Até porque nós temos uma característica em cima do que você fala, que eu acho que é muito nossa. A nossa maneira de lidar com a fé é uma maneira que o tempo inteiro profana o sagrado e sacraliza o profano. Exato. Né? Então você não tem essa ruptura, o profano para aqui, o sagrado começa aqui, o sagrado para aqui, aí vem o profano. Não, é a sacralização do profano e a profanação do sagrado. Você pega uma festa, por exemplo, que eu estudei, como Exato. é a festa do Círio de Nazaré, a festa do Círio de Nazaré, obviamente, a festa do Círio de Nazaré produz um milagre, né? O milagre de Nossa Senhora de Nazaré, o fato de que a construída por um pescador, e a santa queria voltar para o Ribeirão. Então, a santinha voltou. Né? E o Sim. Círio de Nazaré, ele reproduz essa viagem da santa. Né? A santa indo em procissão, a santa voltando depois, aquele negócio todo. Agora, quando a gente pensa na festa do Círio de Nazaré, ela transcende essa questão e ela vai estar muito ligada à culinária, ela vai estar muito ligada à quermesse, ela vai estar muito ligada a brinquedo, ela vai estar muito ligada à amizade, à sociabilidade. Esse é um negócio fundamental. Eu lembro, por exemplo, que só para exemplificar isso que você está falando, eu cito no capítulo sobre o Círio de Nazaré, o textinho dele, eu cito, por exemplo, um samba de uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, Sim. a Unidos de São Carlos, que destilou com o enredo sobre a festa do Círio de Nazaré. E é interessante, não sei se eu vou lembrar dele agora, mas a primeira parte desse samba, ela é toda sagrada, porque começa mais ou menos no mês de outubro, em Belém do Pará, são dias de alegria e muita fé. Começa com uma intensa romaria matinal, o Círio de Nazaré. Aí vai descrevendo o ato religioso. Que maravilha a procissão e como é linda a santa em sua berlinda. E os romeiros a implorar, pediu a santa em oração para lhe ajudar. Ó Virgem Santa, olhai por nós, ó Virgem Santa, pois precisamos de paz. Até aí é tudo sagrado. Fantástico. Aí a Sim. segunda parte do samba começa. No palco da matriz, a barraquinha, os seus pregoeiros, moças e senhoras do lugar, vestidos fazem para ofertar. Vem o circo dos horrores, berro boi, roda gigante. As crianças se divertem nesse mundo fascinante. E o vendeiro, com iguarias a pronunciar, comidas típicas do estado do Pará. Tem pato no tucupi, mussuã e tacacá, maniçoba, tucumã, açaí, a lua no mês de outubro. É a festa sagrada no início, e depois você cai Lindíssimo. dentro do berro boi, da roda gigante. Lembrei do samba todo. Samba acho que é de 1975. Então, ele mostra como você tem essa questão da fé e da festa, que é muito trabalhada no almanaque, dentro, Uhum. numa encruzilhada mesmo, né? Em que É. você tem a profanação do sagrado e a sacralização do profano. Isso é belíssimo, né? Isso acontece na festa da Penha, isso acontece na festa do Senhor dos Navegantes, isso acontece na festa de Nossa Senhora das Candeias, isso acontece nas liturgias dos candomblés, das umbandas, das encantarias. Então, entender essa dimensão da festa e da fé, né? Eu acho que é interessante. Como diria, eu gosto muito de citar isso,
numa pesquisa que eu fiz sobre samba, eu encontrei uma entrevista com essa frase. E, modestamente, eu acho que eu ajudei a dar uma popularizada nessa frase, que era uma entrevista do Beto Sem Braço, um compositor do Rio, meio obscura, mas quando perguntam para ele por que ele gastou o dinheiro todo que ele tinha ganhado no negócio de uma música que ele fez muito sucesso, numa festa, ele falou o seguinte: porque o que espanta a miséria é festa. Né? E não o que é? espanta a miséria é festa é ótimo, porque não é só a miséria do ponto de vista da economia, da cultura da gambiarra, do churrasquinho, mas é uma miséria existencial mesmo. Né? Como eu digo o tempo todo, e o Almanac é muito marcado por essa ideia, né? Em geral, você não faz festa porque a vida é mole, faz pela razão inversa, porque não é. Porque se fosse fácil, você não precisa festejar nada, está tudo certo. Né? A festa é um elemento mesmo de transgressão nesse sentido. E aí é por isso que o Almanac é tão marcado pela ideia da festa. É verdade. Você estava falando do Sírio, eu lembrei também da festa da Chiquita. No meio do Sírio, você tem uma parada LGBT, não sei. Imagine isso. Que é o puro profano. Puro profano. Mas, ao mesmo tempo, é um profano sacralizado. É um profano que mora na encruzilhada. É lógico. Verdade. Mora na encruzilhada entre o sagrado e o profano. Isso daí é crucial. Né? Então, entender essas dimensões faz parte do Almanac, da perspectiva do Almanac. Exato. Para quem também não pôde folhear, o Almanac ele é todo ilustrado. Eu vou tentar mostrar aqui um pouco, ó. Ele é todo ilustrado e cheio de divisórias o jeito que o Simas compôs ele, né, vai pulando e revelando também questões sociais que vão aparecendo no meio. Daqui a pouco você lê sobre o voto feminino, daqui a pouco você vai passeando pela história do Brasil também, né, com essas histórias. Um outro ponto daí para contrapor a festa, né, um outro ponto do livro, um outro capítulo do livro se chama Guerras do Brasil, né? Sim. Que também me chama particularmente a atenção. Como é que tu encaixou essa visão da festa à guerra? Porque eu acho que o Brasil é isso, né? Eu tive uma preocupação no Almanac de evitar também um canto de apologia a uma certa ideia do Brasil que apaga as tensões, apaga as contradições, apaga o horror da nossa história. Né? Eu uma vez escrevi um artigo, e ali é muito curioso, porque nesse artigo eu lembrei, tem a ver com o que você me perguntou, eu estava dando uma entrevista, eu não lembro exatamente para quem, foi pelo telefone, eu acho que foi uma entrevista para foi um jornal de São Paulo, mas eu não lembro exatamente qual foi a tônica. Mas aí me fizeram uma pergunta na entrevista, eu tinha escrito um trabalho sobre o Rio de Janeiro, e a pergunta era o que eu achava que simbolizava o Rio de Janeiro. Foi pelo telefone que eu dei essa entrevista, e eu acho que a pessoa estava esperando que eu respondesse alguma coisa como praia, Cristo Redentor, Maracanã, e aí eu ia frustrar. Eu sou um carioca que há 11 anos não apareço na praia. Eu moro na Zona Norte, não moro na Zona Sul do Rio de Janeiro, não tenho o menor interesse em morar na Zona Sul, né? E aí eu respondi que, para mim, o que simbolizava o Rio de Janeiro era um pedaço de pau. Eu lembro que a pessoa achou que eu estava brincando, mas como assim um pedaço de pau? Eu falei, olha, porque me ocorreu agora o seguinte, é o pau que bate no corpo, é o pau que é cacetete, é o pau que é chicote no tronco, e, ao mesmo tempo, é um pau que bate no tambor para tirar som e encantar o mundo, né? Então, a gente é pau que dá no corpo e é baqueta que dá no couro do tambor. O Brasil é repleto dessas contradições, né? Flor e faca, o afago e o horror. Então, eu tive a preocupação no Almanac também de contestar uma certa ideia de que a nossa história é uma história feita de consensos, a nossa história é feita de cordialidade, a nossa história é feita de encontro pacífico. Não, a nossa história é uma história extremamente violenta, a nossa história é marcada pela maior brutalidade que a gente pode imaginar em termos de experiência da humanidade, que é o cativeiro, é o sequestro de gente para a escravização. A nossa história é marcada pelas relações com as populações originais, que desembocam em genocídio e epistemicídio, né? A morte do corpo e a morte também de saberes, de tecnologias, de culturas. Então, por isso, o Almanac, ao mesmo tempo que tem uma primeira parte inteira que fala de festa,
ele tem uma segunda parte, ele tem uma parte lá na frente que fala das guerras do Brasil, do horror, né? Do horror de Canudos, do horror da Guerra do Paraguai, do horror que está presente no massacre dos sertanejos, na revolta de Juazeiro, enfim. Então, trabalha muito com a violência, que também é uma marca, né, incontornável da história brasileira. Ao mesmo tempo, tem outra parte, né, porque o almanaque são 4 partes. Tem uma parte que é essa, a fé é festa, as festas da fé. Tem uma parte que é sobre as guerras do Brasil. Né? Tem uma parte que é sobre as gentes do Brasil, os brasileiros e as brasileiras. E aí eu proponho uma redefinição do que a gente está chamando de herói nacional, porque você não vai encontrar nenhum herói oficial. Você não vai encontrar ali o Duque de Caxias, você não vai encontrar o presidente Getúlio Vargas, né? Você vai encontrar brasileiras e brasileiros comuns. Ali você vai ver Lia de Itamaracá, ali você vai ver Nascimento Grande, ali você vai ver Mestre Darcy do Jongo, né? Nessa parte você vai ver Carolina Maria de Jesus, ao mesmo tempo você vai ver Arthur Bispo do Rosário, né? São esses brasileiros cujas histórias a história não conta, né? Que é uma coisa que teve muito presente no Enredo da Mangueira de 2019, né? De escovar a história a contrapelo, que é uma perspectiva muito ligada ao Benjamin, né? Ao Walter Benjamin. E tem uma última parte do livro que é sobre assombração, que é sobre fantasma, que é sobre mitos, encantarias, porque uma história de um povo também pode ser contada pela história dos seus medos, né? Das suas assombrações, dos seus fantasmas. Como eu tenho um projeto de um dia escrever uma enciclopédia de fantasmas brasileiros, muito né? bom. Eu tinha muita coisa já anotada sobre essas assombrações do Brasil inteiro. Então, passa pelo Cabeça de Cuia, passa pelo Rumãozinho, né? E, ao mesmo tempo, assombrações urbanas, porque está citada a Loura do Banheiro, né? Está citado o Velho do Saco, está citado o Bebê Diabo, né? Então, a gente vai da colônia à república, falando um pouco também sobre esse imaginário fabuloso das assombrações. Então, a linha do almanaque é essa, na verdade, é uma perspectiva de Brasil mesmo. A festa, a violência, as gentes brasileiras que são ignoradas pela história oficial e os nossos medos, as nossas assombrações e nossos encantos. A perspectiva é essa. Muito bom. É muito alentador, né, a gente poder ter hoje todo esse conteúdo e esses furos na história oficial que a gente vê assim, vindo ou pela ascensão de uma classe antes marginalizada, agora ascendeu até a universidade, estão produzindo conhecimento. A gente vai vendo essa história oficial do Brasil sendo picotada, e acho que assim ela até ganha mais graça, ela ganha mais capítulos, ela ganha mais nuances, né? E os teus livros todos, eu acho que... Eu tentei listar aqui, uma hora e desisti. Eu falei, não vou listar os livros do Simas, que eu vou passar muito tempo falando, mas eu acho que os teus livros vêm muito nessa direção, né? Eu queria puxar já um papo de uma novidade que a Cissa da Bazar me liberou, que é de um próximo livro que você está organizando, que vai sair pela Bazar nos próximos tempos, aí não sei se segundo semestre ainda, mas acho que sim, em parceria com o Rafael Haddock Lobo, que se chama Arruaças, uma filosofia popular brasileira. Na verdade, esse livro, a gente está fazendo uma trinca. Sou eu, o Rafael, meu amigo, e o Luiz Rufino, pedagogo, meu companheiro. E Rufino é meu camarada, e a gente já fez junto um livro de epistemologia, na verdade, porque eu tenho livro sobre futebol, sobre samba, sobre brasilidade, sobre macumba, né, que é um livro lá atrás chamado Pedrinhas Miudinhas. E tem dois trabalhos com o Luiz Rufino, um que se chama Fogo no Mato, a ciência encantada das macumbas, que fala muito de epistemologia, de ontologia, a partir do que a gente chama de complexo das macumbas. Tem um livro que a gente fala muito sobre educação, que é o Flecha no Tempo. E aí eu estava falando com eles da gente pensar mesmo um trabalho, né? O Rafael tem muito essa linha, o Rafael é um filósofo da maior relevância, com um peso grande, né, com muita coisa publicada, bacana, e para a gente fazer uma espécie de tabelinha, né, pensando uma espécie de filosofia popular brasileira. Por quê? Porque eu parto do princípio, e aí a gente cruza, a gente se encontra nesse contexto, né, eu parto do princípio que
existem saberes brasileiros capazes de gerar produção de conceito para que a gente possa analisá-los, né? Eu estudei e ainda estudo muita coisa sobre história do samba, né? Tenho livros publicados sobre história do samba. Na verdade, dos meus 19 livros, acho que o samba é o tema que mais aparece, né? E uma coisa que me incomodava profundamente, uma coisa que me incomodava bastante, é que muitos trabalhos sobre o samba, eles acabavam buscando conceitos de fora do samba para tentar entendê-lo. Né? E isso, para mim, é uma postura um pouco complicada. Por que é complicada? É como se o samba fosse um laboratório de experiência e a gente precisasse de um laboratório conceitual que vem lá de fora para que a gente possa analisá-lo. E aí eu achei que eu tinha que criar alguns conceitos para pensar o samba. E aí eu criei os conceitos de cultura de síncope, criei o conceito de gramática dos tambores, criei o conceito de exusíaco e o conceito de oxalufânico, que foram duas ideias que eu comecei a desenvolver para pensar carnaval, né? O que seria um carnaval exusíaco, um carnaval oxalufânico, como é que eles se encontram, se enfrentam, esse tipo de coisa, como é que isso acontece, né? Comecei a desenvolver a ideia de pensar a cultura brasileira como uma cultura de fresta, né? Começar a trabalhar com essa ideia da fresta, enfim, desses conceitos todos. Com o Rufino, a gente trabalha muitas ideias nesse sentido, né? Ele mais ligado à pedagogia, eu mais ligado à história. A gente pensa a ideia do cruzo, pensar em encruzilhada, como é que essas coisas acabam funcionando, né? E Rufino, porra, é um cara brilhante, enfim, a gente tem uma parceria fundamental em que um alimenta o outro nesse sentido mais profundo, né? E o Rafael também chegou junto. A revista, esse dossiê era Filosofia e Macumba. E nesse dossiê eu propus a ideia do garrinchamento. Eu escrevi um texto sobre drible do Garrincha, né? Como uma filosofia popular brasileira. O Garrincha como um filósofo, né? Cruzando com o Zé Pilintra, porque eu trabalho muito com a ideia das pilintrações, pensar seu Zé Pilintra também como um filósofo, esse negócio todo. E aí falei com a Cissa, né? E a gente fez esse livro. A gente está para entregar, né? E que a gente vai chamar de Arruaça. Então são ensaios meus. E a gente fala disso, né? A gente fala dessas culturas do cotidiano. E entram aí os personagens que eu acho que são fundamentais mesmo, que eu gosto de pensar. É Mané Garrincha, é Zé Pilintra, né? São as pombagiras, é a cultura da rua, né? Como é que isso funciona? Porque, no fim das contas, eu sou isso. Na verdade, eu não sei exatamente o que eu sou, porque os meus livros também... muita gente me fala que tem dificuldade de descobrir em que estante vai colocar na livraria. Né? Porque mas é verdade. Mistura. Porque, na verdade, mistura ensaio, mistura crônica, mistura história. São livros de encruzilhada, né? Então, eu gosto de trabalhar com essa perspectiva da encruzilhada. Tenho um trabalho também na área da música, enfim, faço muita coisa, desde garoto tenho um trabalho com música, tenho uma opção de composição aí. Então, vou cruzando as coisas. Na verdade, eu gosto de fazer as coisas. E aí vou cruzando esse troço todo aí. A gente se diverte. Sim, eu imagino que seja muito divertido, porque ler também é um barato, né? Quando você consegue lançar mão de várias coisas para entender, às vezes, uma teoria que é super dificultada, ou vem de uma tradição de que a gente parece que está meio acostumado a valorizar demais coisas muito difíceis, empompadas, e daí você começa a atravessar coisas populares no meio, que você ouviu falar, que você cresceu ouvindo. Fica muito mais fácil, né? Essa filosofia do dia a dia também, a cultura do dia a dia, né? E isso de cultura ser, eu até anotei aqui, cultura, você assimila o conceito de cultura como criação e recriação das formas de viver. Simples assim, né? Na hora de falar de escolher as coisas da Almanac. É simples e ao mesmo tempo diz isso. Porque a cultura é isso. São as formas como os grupos incessantemente criam experiência de vida. Né? Então, ultrapassa esse tipo de coisa. E eu acho mesmo, você está falando dessa coisa,
Porque eu não sou um sujeito que glamorize as coisas, entendeu? Eu não glamorizo o Sim. trabalho intelectual. Eu não preciso, por exemplo, nem de recolhimento, nem de silêncio para escrever ou para pesquisar. Eu venho de uma Uhum. família grande, né? Eu tenho 5 irmãos, cresci numa casa que era pequena, só com 2 quartos, e para botar todo mundo dentro da casa era uma Haja. encrenca, com um filho pequeno, com criança correndo dentro de casa. Então, o que, que acontece? Eu acho que eu me acostumei a não precisar de recolhimento nenhum, nem para ler, nem para Sim. escrever. Então, é tranquilo. Então, não glamorizo essas coisas, não. E outra coisa também que pergunto de vez em quando, não tem nenhum sofrimento nisso. Eu acho que se alguma experiência dessa minha com a literatura, com o livro, com o ensaio fosse sofrida, eu não faria, eu pararia, Sim. né? Porque não tenho a menor disposição para entrar num processo criativo que me leve à agonia. Respeito muito quem tem, cada um tem o seu processo criativo. Mas o meu processo criativo é esse. O meu processo criativo é o meu cotidiano. Eu trabalho em casa, tem criança pequena, tem cachorro, né? Tem criança jogando bola dentro da casa e eu estou trabalhando. Estou aqui, ó, na cozinha aqui, e tá bacana. Meu filho está lá E tá tocando uma bacana. kizumba. Falou que ia estar estudando, está estudando nada, que eu estou ouvindo a bola aqui. É Sim. assim que É assim. funciona. Bom, eu vou aproveitar aqui a deixa que a gente tem algumas perguntas que chegaram aqui no chat. O Guto pergunta o seguinte: você acredita que a fé e o encantamento podem estar diretamente associados ao espaço geográfico do culto e à força da energia contagiante do grupo? Depois ele dá uma complementada. Ó. Ele diz que atualmente ele mora no Quebec, onde não há ritos nesse sentido. E ele que sempre acreditou no encanto desses cultos, jamais sentiu por lá qualquer dessas energias. Então ele passou a questionar a fé dele. Eu acho, primeiro, que a fé é uma questão que eu vou te ser muito sincero. Eu não tenho menor preocupação com a fé, porque eu não sou de fé, eu sou de Sim. rito. Eu lembro que uma vez eu conversei com um grande sacerdote nigeriano, um babalaô, chamado Ande Abimbolar. E aí a gente estava num congresso na UERJ sobre culto ao orixá e tal. Eu cresci num terreiro, então eu tenho um cargo na religião, eu Uhum. sou babalaô, né? Mas fazendo a pergunta para Babá Bimbolar sobre essa questão da fé. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: olha, a fé foi um problema que vocês do Ocidente inventaram, então vocês resolvam esse problema. Sim. Porque a fé não tem a menor importância. Importante é ritualizar a vida. Então, a rigor é um rito, né? Essa coisa se existe ou não existe. E eu, sinceramente, eu não tenho grandes questões ligadas à fé, não. A fé é um tema que realmente passa ao largo, né, da minha experiência. Eu gosto de rito, eu acho o rito bacana. Agora, eu acho que o rito ele depende muito do encantamento do espaço. Né? A geografia humanista, por exemplo, tem um conceito que é bem bacana, que é o conceito de lugar. Né? Eu no Pedrinhas Miudinhas, e depois desenvolvemos isso melhor no Fogo no Mato, com o Rufino, ali eu comecei a usar muito o conceito de terreiro. Mas o Sim. terreiro como um espaço que é praticado, né? Um terreiro como espaço que é ritualizado mediante procedimento de encantamento. Então, o terreiro não tem fixidez, né? Quando eu penso terreiro, eu penso, por exemplo, no seguinte sentido. Aqui no Rio de Janeiro você tem o viaduto de Madureira. O viaduto de Madureira é um território funcional. Ele serve para o carro passar de um lado a outro do bairro. Mas quando você liga uma caixa de som e começa um baile charme debaixo do viaduto de Madureira, você terreirizou aquele território. Ele foi terreirizado na dimensão do encanto. Né? Então, naquele momento, você tem uma experiência de terreirização. Quando você chega na praia, por exemplo, você faz algum tipo de ritual, você terreirizou aquele espaço. Né? Isso é muito banto. Eu tenho uma desconfiança que isso vem muito da força que a cultura banto, né, dos povos que vêm do Congo, Angola, do Gabão, tem na nossa cultura. Porque o banto trabalha muito com a ideia de que qualquer espaço, mediante do rito, agora, isso é da nossa cultura. Eu imagino que no Quebec a coisa seja mais complicada. Outro dia mesmo eu estava Sim. aqui em casa, aí o meu moleque foi jogar videogame, de madrugada eu deixa vai jogar videogame, né?
A minha mulher é bioquímica, então, nesse tempo de pandemia, trabalha para a Dedel. E aí eu Sim. estava. Para mim não foi tão impactante a questão do confinamento, porque eu já trabalho muito em casa, né? E aí eu fui Uhum. olhar a rua para responder a pergunta dele. Olhando a rua, a praça eu moro na frente de uma praça, a praça completamente vazia, a não ser alguns mendigos que estavam dormindo ali. Mas na hora me ocorreu o seguinte, porra, mas peraí, essa praça já foi encantada muitas vezes, porque o pessoal de vez em quando vai arriar um despacho ali e tal. Então tem gente ali, eu é que não estou enxergando, mas você tem as Aham. espiritualidades da rua, não sei o que e tal. E na hora eu escrevi até um pequeno poema, que na hora saiu um poema que eu trabalhei depois e botei uma melodia nele. E aí eu não vou Eu lembrar vi que você dele todo, mas gravou, né? começava. Hã? Você gravou, né? Eu vi Aí o eu vídeo. fiz. Ficou Aí eu ótimo. fiz, porque começava assim: o feitiço que atiça o catiço, rompe a noite sem fazer esforço, é o toque do tambor no rebuliço, no fio da navalha de um cafofo. Marabô convocou seu tiriri, Calunguinha chegou lá na porteira, Exu do Lodo avisou, eu moro aqui. Sete Saia chamou Tata Caveira. Tranca-rua chegou na encruzilhada, acendeu no luar sua centelha. Vem chegando a cigana da estrada. Ganhei uma barraca velha. Deu uma ventania ganga. Lá do morro baixou Dona Maria. Quem te disse que na esquina ninguém anda? Quem te disse que a rua anda Disse que a rua tá vazia? Né? vazia. Enfim, eu acho que é muito da nossa experiência. Né? Mas eu acho que não é uma fixidez. Eu acho que é o território praticado ritualisticamente na dimensão do encanto. E aí tudo pode virar terreno. Né? Você vê um palco, por exemplo, começa uma peça de teatro ali, você terrorizou aquilo. Você vê uma roda de capoeira, quando um capoeirista ele faz a cruz no chão e começa a jogar, você terrorizou aquele espaço, que pode ser uma sala, pode ser uma rua, pode ser uma encruzilhada, pode ser uma praça, pode ser uma academia. Né? É uma relação de encantamento com o espaço, eu acho que passa por aí. É verdade. Aí eu volto ali para a primeira parte da festa também, que você fala em fé no funk, fé no carnaval, que são também Sim, claro. rituais fantásticos, né? De Sim. Rituais de transe, de transe. rituais de Né? transe. Ali você tem uma corporeidade, que a gente está muito ligado à ideia do transe como uma experiência mística de baixar alguma coisa, É, por exemplo, e tal. Mas não. O transe, na verdade, é a disponibilidade do corpo para ele ser alguma outra coisa. Né? verdade. Porque quando a gente pensa na experiência colonial, o primeiro ataque que a colonialidade faz é o corpo. O corpo é atacado, né? Então a colonialidade domestica o corpo para o trabalho, domestica o corpo para a virilidade, domestica o corpo feminino dentro da lógica reprodutiva, domestica todos os nossos corpos dentro de uma certa ideologia do pecado, né? Mas o transe é um instrumento de afirmação do corpo, da corporeidade. E o corpo fala, né? O corpo fala. Uhum, Muitas vezes o que está sendo dito pela palavra não é aquilo que está sendo dito pelo corpo. Então, sim. essa dimensão do transitar do corpo que vai. Eu cresci dentro de um terreiro, por exemplo, mas a rigor eu nunca incorporei nada. Até porque desde os 2 anos de idade eu fui encaminhado para ser ogã. Né? E o ogã não incorpora, não, para falar a linguagem muito comum, o ogã não Uhum, recebe o orixá, não passa o santo, não passa sim. nada. Então, mas quando, por exemplo, eu estou no tambor, quando eu chego e bato no tambor, ou então uma coisa polêmica, o pessoal olha para mim e toma um susto, eu sou filho de Ogum, então eu sou a Xogum, eu sou o Ogã de faca. Né? Então, você tem que matar um bicho no terreiro para compartilhar a carne entre as pessoas, eu vou lá e mato. Desde Sim, garoto, isso para mim é muito natural. Não para jogar fora, obviamente, mas porque a gente claro. come o que a gente sacrificou ali. Isso faz parte de diversas culturas, enfim. Né? Mas quando eu uso a faca ou quando eu toco um tambor, o meu corpo, de certa maneira, ele vai para um outro espaço de disponibilidade do ser. Né? Então, mesmo que eu esteja absolutamente consciente, eu transitei. Né? Então, quando a gente fala da experiência do funk, quando a gente fala da experiência do carnaval, da escola de samba, os corpos transitaram, né? Eles foram para uma outra dimensão, uma dimensão que enfrenta a domesticação. O carnaval, no fim das contas, é uma disputa entre o corpo e a morte. Né? Então, é por aí que a banda toca.
Esse tema da morte também, né? Agora se falou. Assim, ó, só para a gente pontuar que a gente está quase 45 minutos conversando, eu acho que esse tempo voou, né? Já que a gente tem papo para falar, de que é muito inspirador, assim, pensar o Brasil, porque a gente está se olhando, né? Então, se olhar é sempre muito saudável. Bom, esse tema da morte também aparece, né, em toda a cultura brasileira, nos rituais, aparece nas histórias que a gente ouve desde criança, né? Essa relação com a morte, com o tempo, é uma coisa que agora na pandemia também está se debatendo muito, né? E as pessoas talvez, não sei, Sim. estão muito preparadas para pensar nisso, porque também são temas do tempo e a morte que a gente evita a vida inteira, né? E você não fala de morte com criança e tal. E a vivência de terreiro já traz outra coisa, né? Fiquei pensando Sim. Não, também. no meu caso, eu sou amicíssimo da morte. Sim, A é morte é minha preciso, né? amiga. Não, e a morte é minha amiga por algumas razões. Uma razão básica é que eu nasci no dia de finados, 2 de novembro. Muito E bom, como eu meu pai nasci dia de também. finados, eu fui uma criança muito Opa, acho que deu uma parada aqui no vídeo. com a família, boto a minha melhor Voltou. roupa, e aí o jornaleiro da banca de jornal perto da minha casa vira-se e diz: estão indo para o cemitério, né? Tem um episódio da minha vida, por Sim. exemplo, que Eita. Acho que parou um pouco o vídeo aqui, Simas. voltou. Agora voltou. Agora voltou. Eu acho que quando você falou que um episódio na sua vida já não deu pra ouvir mais nada. O jornaleiro que achou, quando eu estava indo com uma festa de aniversário, que eu estava indo para cemitério. Uma namorada que mandou flores para mim no meu aniversário, o porteiro achou que eu Sim. tinha morrido. Né? Então, tem essa coisa. Uau. E além disso, eu cresci numa cultura de terreiro em que a gente aprende desde cedo que o contrário da vida não é a morte, é o desencanto, né? E o contrário da morte não é a vida, é o encantamento. Então, é um alargamento do cogito cartesiano, né? Porque se a gente Uhum. pensa, logo existe, penso, logo existe, mas você pode dizer que a gente bate tambor, logo existe, entra em transe, logo existe, dança, logo existe, brinca, logo existe, e morre, logo existe. Porque tem morto que está muito mais vivo do que muito vivo. E tem vivo que está muito mais morto do que muito morto. Tá cheio de morto aí baixando nos terreiros, dançando, soltando flecha, dando seus brados de boiadeiro, né? Tangendo os bois fantasmas. É um barato. Eu cresci conversando com morto, em terreiro, com Egum, com todo mundo, então tá show de bola. A morte faz parte da minha relação mais íntima com a infância, com o terreiro, com o orixá, né? Eu sou de Ogum, é um orixá que tem enredo forte com esse tipo de coisa. E aí por aí vai. Mas eu estou convencido disso. Na verdade, o que me preocupa não é a morte, o que me preocupa é a mortandade, né? Que Sim. é aquele esvaziamento que você sente em vida. É a perda da força, a perda do axé, a perda, né, da vivacidade, como a gente costuma dizer. Então, o povo do santo, o povo dos candomblés, das umbandas, das torés, dos babassuês, dos catimbós, das encantarias, ele tem uma dimensão, uma relação com o fantástico, com o invisível, com a morte, né? Que é diferente. E é É. óbvio que tem todo o problema aqui da visão do Ocidente, é óbvio que eu tenho medo de morrer, é óbvio que eu tenho medo que as pessoas que eu amo morram, mas, de certa maneira, eu acho que eu lido relativamente bem com isso por conta do terreiro. Né? O terreiro me ensinou a conversar com os boiadeiros invisíveis, então é bacana. Sim. Muito bom. Acho que sempre é uma lição, né? Pensar nisso. Sim, mas apareceu um pedido aqui, eu vou transmitir, que é o seguinte, acho que até pra gente ouvir essa história de finalização. A Vilma que pede o seguinte, né? Por gentileza, fala sobre a Dona Maria Navalha e as ruas sob o olhar do feminismo. Dona Maria Navalha é uma das pombagiras mais famosas, né?
Porque as pombagiras, na verdade, eu costumo definir pombagira, tem um livro meu, o último livro meu, que é O Corpo Encantado das Ruas, ele tem um trecho sobre as pombagiras, né? Sim. E pombagira, a expressão pombagira vem, né, do quimbundo, né, Pambuanidila, ali, e Pambuanidila rigorosamente é encruzilhada, né? Então as Uhum. pombagiras, na verdade, elas são expressões da corporeidade livre feminina, né? As pombagiras, a rigor, elas são avatares dessa liberdade do corpo da mulher. Então, quando você fala das pombagiras, elas moram numa encruzilhada e nessa encruzilhada você tem, né, as mulheres que tiveram que se prostituir na rua, nessa encruzilhada você tem o sortilégio das magias ciganas, nessa encruzilhada você tem a influência das tabernas da Andaluzia, né? Nessa encruzilhada você tem a experiência de mulheres que sofreram por amor ou fizeram sofrer por amor. Nessa encruzilhada você tem mulheres que falaram com o corpo, com uma sexualidade livre, uma sexualidade que não se escondeu, uma sexualidade que se expressa, né, de uma forma incisiva. Era muito ligada à malandragem, né? Dona Maria Poeira, que Opa. usavam a navalha como um instrumento de defesa, né? Então, você tem Dona Maria Padilha, que dizem que vem ali das tabernas da Espanha e se encanta porque o medo que a gente tem da pombagira é o medo da autonomia do corpo da mulher, né? Então, no fim das contas, o medo que a pombagira traz é da autonomia feminina, da força feminina, do poder feminino. Em sociedades com alto grau de misoginia, né? Um machismo estrutural que é violentíssimo, que faz parte da nossa formação. Numa sociedade em que a colonialidade quis domesticar o corpo da mulher dentro da lógica reprodutiva e quis domesticar o corpo do homem dentro da lógica da virilidade, né? Numa formação que é heteropatriarcal e branca. Quando você pega as Sim. pombagiras, e a pombagira é indefinível, porque a pombagira cruza todas essas referências, né? A pombagira cruza essas referências. A pombagira cigana, por exemplo, Dona Cigana da Estrada, para dar um exemplo, eu gosto muito de uma ideia, uma expressão que eu cunhei, que chama-se macumba-aforismo, né? Como os pontos de Sim. macumba são aforismos, gente. Aquilo é aforismo. Então você tem, por exemplo, um ponto da Pombagira Cigana da Estrada, que é famoso. Eu citei nesse poema que eu fiz, nessa canção que eu fiz. Ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu, o que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. A barraca velha é o corpo, Sim. né? Porque na dimensão da pombagira, na dimensão do cigano, o país da pombagira é o corpo dela, né? O país do cigano é o corpo. Então, a que você tem, que é sua, é inegociável, é a barraca velha. A barraca velha é o corpo, gente, né? Então, o corpo assusta, a corporeidade assusta. Nós fomos domesticados por um recorte civilizatório que cindiu o corpo e o espírito, né? Uhum. Acho que parou de novo. Opa. Acho que cortou o finalzinho aqui, mas acho que o recado passou. Hum. Oi? Oi, eu estou ouvindo. Acho que voltou, né? É que live sem problema técnico de Não, conexão nem é live é live. isso, live é isso. Live é isso. Sim, mas eu queria te agradecer muitíssimo por essa conversa. Daqui a pouco, a hora que der uma hora, o Instagram vai cortar o nosso barato. Eu queria te agradecer pela generosidade de compartilhar todas essas histórias que tu anota ao longo da vida, como tu contou pra gente, que eu acho que esse testemunho de vida é algo sagrado, assim, que não é uma pesquisa que levante.
Para quem não conhece o livro, no final, inclusive, também mais um traço de generosidade, tem dicas de leitura sobre os temas Sim. todos que estão abordados aqui. É um livro muito ter de cabeceira, assim, para quem se interessa, para quem é brasileiro, né? Não é que se interessa pela história do Brasil. E é um livro que eu recomendo fortemente. Lá na Baleia o pessoal adora também. E para quem gosta de música brasileira como eu, também vai encontrar aqui diversão para fazer toda uma festa. Enfim, muito obrigada por esse papo, por Eu compartilhar que te tanta coisa agradeço. e por fazer livros tão essenciais para a nossa cultura. Maravilha, Muito obrigado, Maria. obrigada, querido. Agradeço a vocês da Baleia, da Bazar do Tempo e saúde para todo mundo. Saúde para gente. Saúde para todo mundo. Acompanhe a agenda da Bazar do Tempo em parceria com a Baleia ali no Instagram, por favor. Vão ser mais 4 lives com Heloísa Buarque de Holanda, Heloísa Starling, Eduardo Jardim e Tatiana Nascimento, tradutora de umas obras da Audre Lorde que estão chegando por aí. Então tem muita novidade à frente. E aguardem também o Arruaça, o livro novo do Simas com o Rufino e com o Adoc Lobo. É isso aí? Feito. Valeu. Um beijo para Bazar do Tempo, beijo, Simas. Obrigada.